Eu quero nesta noite compartilhar com você um texto muito especial da Palavra de Deus, e é um dos textos mais esclarecedores da Palavra do Senhor, que diz a respeito de uma conversão genuína. Como que a gente sabe? O que a gente entende por uma conversão genuína? Quais são as manifestações de uma conversão genuína? Mas é um pouco diferente daquelas coisas que normalmente a gente ouve. Eu espero que seja para você uma bênção, assim como foi para mim. Eu gostaria que você se colocasse em pé nesse instante e abrisse a palavra do Senhor em 2 Coríntios, lá no capítulo 5, e atentassem para a leitura que farei. 2 Coríntios, capítulo 5, assim nos diz a palavra do Senhor, a partir do verso 1. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando os vestidos não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus quem nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito Santo como garantia do que está por vir. Portanto, teremos sempre confiança, sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, e temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer más. Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a nós mesmos, porém, dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos juízo, é por amor a vocês, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que todos aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, pois ainda que tenhamos considerado Cristo desta forma, já agora não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhes suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou o pecador por nós aquele que não conhecia pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, esse texto que acabamos de ler, e reconhecemos, ó Deus, que esse texto inspirado de forma inerrante no passado, Paulo foi a pena a qual o teu Espírito Santo utilizou para nos dar estas verdades. Hoje, Senhor, nós suplicamos que o mesmo Espírito nos auxilie, dando iluminação aos nossos corações, compreensão à nossa mente, a fim de que os ensinos que daqui se depreende tomem conta de nossas vidas para teu louvor, tua honra e tua glória. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queiram sentar, meus irmãos. Muito bem, nós temos diante de nós um dos textos que eu considero mais esclarecedores a respeito do que é uma genuína conversão,
do que é realmente um nascer de novo, não é? Você viu aí estas frases, não é? Se alguém está em Cristo é nova criatura. É a mesma forma como Jesus diz, necessário vos é nascer de novo. E Paulo usa essa expressão, nascer nova criatura, nascer de novo, no mesmo prisma, pelo mesmo viés, olhando da forma como Deus pode nos fazer, nos transformar. E isso é muito importante. Bem, Jesus afirmou que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, não pode ver o reino de Deus, não pode participar de uma nova vida, e não pode ser salvo. E nascer de novo, ser uma nova criatura, é a única maneira pela qual alguém é salvo, é um crente verdadeiramente. Então surge aquela grande pergunta: como eu sei que eu nasci de novo? Como eu sei se eu sou uma nova criatura? Como eu sei se meu passado ficou para trás e eu vivo uma vida diferente aqui pela frente mesmo? Bem, para a melhor compreensão desse texto, nós precisamos dar apenas voltar um pouquinho aqui em 2 Coríntios, para entendermos o que Paulo quer nos dizer nesta noite. A carta de 2 Coríntios é chamada de uma carta dura, uma carta triste, aonde Paulo ele precisa escrever, dizendo: olha, eu não gostaria de fazer isso, eu acho até ser insensato isso, mas por causa do que vocês estão fazendo, aceitando o ensino de pessoas que não são apóstolos, que não são de Deus, eu vou ter que dizer algumas coisas para vocês. E ele vai dizer coisas a partir do capítulo 6, 7, 8, 9, 10, mostrando algumas coisas importantes, não é? Que aconteceram na sua vida, e o que o faz diferente dos apóstolos comuns, daquelas pessoas enganadoras que estavam ali. Mas quando ele começa o capítulo 2 Coríntios, ele começa numa linguagem, ele vai num crescendo, não é? Mostrando que nós temos em nossos dias a capacidade, nos dias de Paulo, ele dizia assim: olha, nós não precisamos ser como Moisés, nós não precisamos ter o mesmo ministério de Moisés para mostrar que temos novas criaturas, que alguma coisa aconteceu. Ele se refere àquele momento que Moisés sobe ao monte, passa 40 dias, e quando ele voltou, não é? O que acontecia com o rosto de Moisés? Brilhava de uma forma que Moisés tinha que colocar um véu para falar com as pessoas. Bem, ele colocava aquele véu por duas razões: uma, porque as pessoas não podiam olhar de frente para ele, e outra coisa, porque aquela glória ia se desvanecendo, ia apagando, não é? E a gente pensa assim: Moisés ele se preservou, mas também era tão bom viver refletindo aquela glória. E os judeus, não é, de Moisés para cá, eles imaginavam que você ter experiência com Deus, viver com Deus, ter a certeza que você era uma pessoa de Deus, você tinha que ter uma experiência muito especial, que você teria que ter assim um êxtase especial, e que você deveria manifestar uma glória, alguma coisa no seu próprio rosto, que fosse visível. Eles estavam pensando que quando Deus quis habitar com o homem, Deus fez um tabernáculo lá no meio do arraial de Israel, diz que tinha uma tenda do encontro. E a única diferença que aquela tenda tinha, não era o tabernáculo ainda, é que uma nuvem, não é? Quando Deus estava ali, uma nuvem de glória, de fogo à noite e de nuvem de dia, ficava em cima, de uma forma muito especial do tabernáculo. Todas aquelas casas eram iguais, todas aquelas tendas eram iguais, mas aquela ali era diferente, ela tinha alguma coisa diferente. E quando o tabernáculo foi construído, então era mais marcante ainda. A presença do Senhor naquele local fazia com que aquela glória se manifestasse, a Shekinah do Senhor se manifestasse ali, e as pessoas sabiam que aquela casa era diferente, não era uma casa comum. Moisés sobe ao monte, volta, e o seu rosto brilha, não é? E as pessoas falam: nossa, que coisa maravilhosa que nós temos. Então Paulo chega para nós agora nesse instante e fala assim: olha, vocês sabiam que você tem um ministério muito maior do que Moisés teve? Você tem um ministério que não se desvanece. Você tem uma forma de se relacionar com Deus, de provar que você é uma nova criatura para você mesmo, que teu rosto não precisa ficar brilhando, que as pessoas não precisam ficar com medo de você e dizer: ali vai o santão. Muito pelo contrário, você tem uma forma muito especial. Você pensa que o corpo de Moisés era diferente do que o seu? Você pensa que o material do tabernáculo, ou lá da tenda do encontro, era diferente do seu? Não, eram coisas que todo mundo podia ter, o corpo era tão igual.
suscetíveis a doenças, a enfermidades, a tantos problemas, embora Deus os protegeu de uma forma especial naqueles 40 anos. Mas quando ele chega aqui no capítulo 4, versículo 7, vejam só, no capítulo 4, verso 6, pois Deus quem disse, das trevas resplandece a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele diz assim, olha, quando você conhece a Deus, você recebe o Evangelho, o Espírito Santo brilha no seu coração, e Ele faz com que a imagem de Jesus seja refletida por você. Mas Paulo diz assim, bom, no versículo 7, as pessoas podiam pensar, bom, mas se eu refletir como Moisés, se eu brilhar como Moisés, então está tudo bem. Mas não, Paulo não diz que é isso. Ele diz assim, verso 7, mas temos esse tesouro em vaso de barro. Temos esse tesouro em vaso de barro. Lugar menos apropriado para se guardar um tesouro, era um vaso de barro. Mas ele está falando da fragilidade do nosso corpo, assim como aquelas casas, os tendas, eram frágeis também. Mas eles falavam, a diferença quem fazia era Deus. Você se lembra daquela sarça que ardia e não se consumia, que chamou a atenção de Moisés? Ele subiu lá no monte para ver aquela sarça, porque ela ardia e não se consumia. Qual a diferença daquelas sarças e outras murtas que ali estavam? Era apenas a presença de Deus ali. Moisés ficou fascinado com aquilo. E sem dúvida, o povo de Israel, ele tinha essa mente, eles tinham isso em mente. E Paulo estava ensinando aos coríntios, porque os judaizantes chegavam lá para eles, aquelas pessoas falsas, dizendo que o ministério de Paulo não tinha valor, que Paulo não tinha andado com Jesus, que Paulo não era apóstolo de verdade, que Paulo era um embusteiro, que Paulo era um enganador. Eles desautorizavam, tentavam desautorizar Paulo. Então Paulo, a primeira coisa que ele vai fazer é quebrar esta linha de pensamento, que para você andar com Deus, você não precisa andar brilhando o tempo todo, você não precisa fazer, porque o vaso é de barro, para que a glória seja de Deus e não nós, para que as pessoas olhem para nós e não fiquem espantados conosco, mas o que vem através de nós, com o que Deus quer fazer através de mim e de você. Muito bem, isto posto, o capítulo 5 tem duas partes muito notáveis. A primeira parte, Paulo diz que esses vasos de barro são tão frágeis, que vem trazendo do capítulo 4, ele diz, olha, esse vaso de barro passa por problemas, ele sofre, ele é angustiado, ele passa por muitos problemas e às vezes até por doenças físicas. E outra coisa, ele vai acabar um dia ele vai terminar. E ele entra no capítulo 5 e diz assim, mas esse não é o maior problema, porque se a nossa casa, a habitação terrena que vivemos se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estamos vestidos e não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos, nos angustiamos, porque não queremos ser encontrados nus. Mas vejam só, ele está falando, meus irmãos, então, para um grupo de pessoas e dizendo assim, olha, tenha certeza, talvez você não saiba quem são aquelas pessoas que refletem a glória de Deus, que são genuinamente convertidos, que são novas criaturas. Mas naquele dia final, saberemos facilmente, porque todos estarão ali perante o Senhor. E cada um vai passar perante o tribunal de Cristo para receber conforme as suas obras, e o corpo será transformado, nós recebemos um corpo diferente. Alguns para viver eternamente longe de Deus, no inferno mesmo, separado de Deus, e outros para viver eternamente com o Senhor. Lá vai ser muito fácil, porque o próprio Espírito, o próprio anjo, o próprio Senhor vai separar a direita e a esquerda aqueles que são salvos. Então, lá na glória, quando chegarmos no último dia, nós não teremos dificuldade alguma de saber se éramos salvos ou não, porque se você está lá naquele dia, você será um salvo, não é? Mas o nosso problema é aqui na terra. Nosso problema é aqui, perante os homens, enquanto estamos nesse vaso de barro frágil, facilmente de rachar, de trincar, de passar por problemas, por tribulação. Como é que eu sei então? Como é que eu posso fazer para entender isto? Paulo ele está dizendo que quando Jesus Cristo veio aqui neste mundo, ele não veio para remendar o judaísmo,
para fazer uma coisa mais ou menos que pudesse adaptar o judaísmo ao cristianismo e os dois caminharem juntos. Muito pelo contrário, há exemplos, há parábolas onde Jesus ensina que isso não é possível. Ele veio fazer tudo novo. Eis que faço tudo novo. Vocês são novas criaturas, vocês são pessoas, vocês têm uma nova vida, ainda que o mundo seja velho. Vocês estão vivendo uma forma diferente, vocês foram chamados para viver de uma forma diferente neste mundo, ainda que esse mundo continue sendo velho. Então você vai perceber que de versículo 11 em diante, ele vai nos contar, ele vai dizer assim, olha, como é que hoje, naquele dia vai ser fácil, mas hoje, como que você sabe se você tem essa experiência com o Senhor? Como você sabe que uma pessoa que professa a fé, ela tem essa compreensão, ela tem essa verdade patente de ser um filho de Deus, de ser uma nova criatura? Meus irmãos, eu quero conversar com vocês a respeito exatamente disso. Existe uma força motivadora em tudo isso? Existe alguma coisa que só vai motivar, impulsionar aqueles que experimentaram o novo nascimento, a conversão genuína? E está aqui no verso 17, pois o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Ele fala que a pessoa que é uma nova criatura, ela tem como mola propulsora da sua vida o amor constrangedor de Cristo. Ela sabe que Jesus Cristo a amou primeiro, e ela começa a experimentar algumas transformações, algumas coisas muito importantes em sua vida. Então, quando o amor de Cristo constrange um verdadeiro crente, o que produz? Em primeiro lugar, você percebe que este amor constrangedor de Cristo, ele produz no verdadeiro crente uma nova ambição, um novo desejo. Surge lá no coração desta pessoa que é recém-convertida, nova, um desejo quando ela não sabia o que existia. Verso 14 e 15 nos diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Veja só, um novo desejo surge no coração, uma ambição diferente. Esta pessoa pela qual Jesus morreu e seu amor constrange, ela tem que ter esse desejo. Eu vivo por Jesus, eu vivo para Jesus. Ele morreu por todos, logo todos morremos, e esse viver que eu tenho na carne agora, eu quero viver para Ele, eu quero viver para o Senhor, eu quero viver para Ele de todas as formas. Veja, é um santo desejo. É um santo desejo que começa no coração de um novo convertido. Se uma pessoa se diz crente, novo convertido, e ela não tem esse desejo de viver para Jesus, alguma coisa errada está acontecendo. Se ela não tem desejo de viver para o Senhor, alguma coisa errada está acontecendo. Ela foi convencida de alguma coisa, mas não da salvação, porque o amor de Cristo nos impulsiona a fazer isto. Paulo diz aqui que enquanto ele estava no corpo, nós andamos no corpo, verso 7, nós andamos pela fé. Nós nos apropriamos de tudo aquilo que o Senhor nos ensina, de tudo aquilo que a palavra de Deus nos municia para vivermos para agradar ao Senhor. E nos é garantido que lá nos céus nós teremos um novo corpo, quando nós morrermos. E nós temos um santo desejo, não é por causa disso, como diz o verso 11. Verso 11 aqui diz que, por causa disso, nós queremos, reconhecer uma vez isso, nós esperamos, nós queremos convencer os homens, queremos propor à consciência dos homens que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o Senhor. Não somente a gente sabe que vai para um lugar especial, mas falar de Jesus não nos é sacrifício nenhum. Nós temos vontade de comentar a respeito da graça, de onde nós vamos viver com o Senhor. Nós temos um santo desejo. Meus amados, é impossível ter a certeza da vida eterna e não vivermos de conformidade com esta vida aqui na terra. O apóstolo Paulo olha para Timóteo, jovem Timóteo, e diz assim: Timóteo, toma posse da vida eterna. Isto é, não deixa a vida eterna começar só quando você morrer. A vida eterna começa hoje. Viva de uma maneira que as pessoas que olham para você dizem assim: olha, eu não sei o que acontece com essa pessoa, mas ela vive de forma diferente. E você tem esse desejo, santo desejo de ser para o Senhor. Você percebe também que você tem esse desejo então de persuadir as pessoas, de compartilhar com as pessoas essa experiência que você teve com Jesus.
Mas também você tem uma outra coisa impressionante aqui no verso 15, quando o apóstolo Paulo afirma que e ele morreu por todos, para que todos aqueles que vivem para ele. Nós temos um desejo agora de pertencermos exclusivamente a Cristo. É muito mais do que simplesmente dizer assim, eu creio em Jesus. Acho que eu já comentei com vocês, mas no ano 2008, quando aquele jogador do Milan, o Kaká, ele jogava no Milan, o goleiro do Milan era um norte-americano naquela época, e saiu uma reportagem na Life, na Time, dos Estados Unidos, os 6 personagens mais proeminentes do planeta, e Kaká era um deles. E o autor daquela reportagem dizia que o Kaká era meio diferenciado, era muito conhecido pelas suas ações e tal, mas ele coloca um testemunho de Keller, que era o goleiro do time, e ele dizia assim, olha, eu não sei o que acontece com esse moço, eu não acho que o campo de esporte é um lugar para a gente proclamar religião, mas esse rapaz é diferente, ele leva tão a sério aquilo que ele vive, as coisas que ele vive, que mostra alguma coisa diferente. E vocês se lembram, Kaká, quando ele levantava a camiseta, ele tinha uma frase na camisa, não é? I believe in Christ. Era isso? I belong to Jesus. Não é eu creio em Jesus, eu pertenço a Cristo, eu pertenço a Jesus. Qual é a diferença que isso faz? Crer em Jesus, meus amados, qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode crer em Jesus, mas diante de tantas pessoas desse mundo, você aceitar um compromisso que pertence a Cristo é diferente. Crer em Jesus, qualquer pessoa faz. Pertencer a Jesus é um compromisso muito diferente. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, e Tiago diz assim, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem e tremem, e continuam sendo demônio. Os demônios creem em Jesus. Nós cremos que você é um filho de Deus. Quantas vezes os demônios falaram por boca das pessoas das quais eles eram possessas, tu és o filho de Deus. Eles criam porque eles podiam ver aquelas coisas, mas continuavam sendo demônios, não pertenciam ao Senhor. Um dos perigos que as pessoas se enganam às vezes é pensar que se crer em Jesus é o suficiente para isso. Eu mencionei hoje no estudo da escola dominical que muitas vezes você vai encontrar nas igrejas, quando por alguma razão uma pessoa ou outra é apresentada, dizendo assim, essa pessoa ele é amigo do Evangelho, não é? Essa outra pessoa é amiga do Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho não tem amigo. Ou ele tem aquele que crê e é transformado, ou então aquela pessoa é inimiga de Deus, porque aquela pessoa precisa se reconciliar com Deus. O Evangelho não tem amigos. O Evangelho não tem pessoas, ou você pertence a Jesus, ou você não pertence a nada. E só o fato de dizer assim, não, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, isso não muda a vida de ninguém. Nós precisamos ter um compromisso. E Paulo diz aqui, olha, quando você é constrangido pelo amor de Deus, você considera, Jesus morreu por todos, Jesus morreu por mim, eu quero viver para Ele. E isso é uma coisa que vai fluir do íntimo da sua alma, lá do seu coração, um desejo incontrolável de você se comprometer com Deus. Meus irmãos, quando a gente entrega uma oferta, um dízimo, se você gastar tudo que você deu para Deus nesta noite, com bebidas, com jogos, com mulheres, todo mundo vai te aplaudir, vai achar que a melhor coisa que você pode fazer é divertir na vida. Mas se você falar para alguém que deu tal quantia de oferta para a sua igreja, vão te chamar de louco, de perdulário, você é um babaca, você é um besta. Por quê? Ele não conhece, ele não entende nosso compromisso com Deus e com o povo de Deus, com a igreja do Senhor. Então essas pessoas são zombadas. Então não se iludam, não se iludam com essa questão não importa o que você quer ser. Não, você tem que ter essa ambição. Você tem que ter um santo desejo de querer ver para Deus, não somente crer em Jesus. Mas a segunda coisa que esse texto nos leva, meus irmãos, a pensar, é que quando o amor constrangedor de Cristo, ele produz no crente uma nova maneira de ver os homens, uma nova perspectiva, um novo viés de entender a humanidade e até o próprio Senhor Jesus. O verso 16, Paulo diz, olha, de modo que agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo desta forma,
Já agora, não consideramos assim. Paulo está dizendo o quê? Alguma coisa fez mudar da forma como ele via os homens? Como é que Paulo via os homens? Talvez da mesma forma que muitos aqui, que muitos viam. Por exemplo, a humanidade vê os homens de que forma? Não é? É muito comum se admirar o sucesso de alguém. As revistas aí, Forbes da vida e outras coisas mais, mostram os milionários emergentes, aquelas pessoas mais importantes do mundo, as ilhas onde moram, e aquilo fascina o ser humano, de ver o sucesso dessas pessoas. A inteligência. Como às vezes uma pessoa inteligente, que inteligente não significa ser sábio. A pessoa pode ter um monte assim de diploma, não é? E não ser sábia. Ela pode ter inteligente para as coisas que ela precisa, mas em relação à vida ela não é nada sábia, é diferente. Mas vamos imaginar que você admira uma pessoa inteligente, uma pessoa que tenha bons argumentos, que saiba como se conduzir. Beleza, não é? É um fato inegável. Beleza, não está na mesa, mas você dá uma volta aí em Ponta Negra, né? Você vai ver aquelas pessoas, né? Todo mundo tirando selfie daqui, selfie dali, e querem tirar aquela foto, aquela selfie e tal. Eu até tenho dito, um desafio, eu quero que alguém me explique por que mulher, quando tira selfie, ela tem que fazer biquinho e entortar o pé. Eu não entendo, mas não tem um. A gente olha e percebe lá essa coisa, né? Mas é interessante. E às vezes você vê homens, né? Todo mundo, beleza, né? É um negócio interessante. As pessoas correm, admiram a questão de beleza também. As pessoas admiram também aptidões, os dons, a capacidade que as pessoas têm, as conquistas que aquela pessoa conseguiu, a sua cultura, a sua riqueza, seu status social. Normalmente é isso que importa para a humanidade. E normalmente quando nós não temos Jesus no coração, nós olhamos para estas pessoas e achamos que está tudo bem com elas, que elas nem precisam de nada na vida porque elas atingiram o que é bom, e a prova que elas são agradáveis a Deus é que elas conquistaram todas essas virtudes, todas essas coisas que nós temos. Paulo diz que a sua visão agora era diferente. Ele não ignorava a capacidade que Deus tinha dado àquelas pessoas, ainda que no pecado. Ele não ignorava as conquistas, as aptidões daquelas pessoas. Mas ele passa a ver tudo isso não pelos padrões mundanos, como ele via antes. Apesar de tudo, de perceber tudo aquilo lá, aquelas coisas, apesar de ele ter um rei à sua frente, Paulo dizia assim: eu gostaria que você conhecesse a Jesus. Um rei, o que um rei precisa? Paulo, no momento, ele fala isso, no momento de julgamento, ele olha para um rei e fala assim: olha, eu gostaria que você conhecesse a Jesus. Por quê? Porque os ricos, as pessoas bem-sucedidas, as pessoas que estão neste mundo, que às vezes fazem inveja a nós, elas têm que ser olhadas como pessoas mortais. O Paulo acabou de falar um dia, todos nós vamos aparecer perante o tribunal de Cristo, e todas essas aptidões, todas essas conquistas, não vai adiantar nada. Nós precisamos olhar para os homens dos nossos dias de uma nova perspectiva. São pessoas que têm sua alma mortal, que têm sua alma que um dia vai dar conta a Deus, que um dia poderá ser separada eternamente de Deus, porque todos vão ressuscitar, todos terão um corpo transformado, alguns para viver eternamente com Deus, outros para longe do Senhor. Então, essa é a maneira como Paulo vê. E ele diz assim: olha, se você é uma nova criatura, você vai olhar para os homens, para as mulheres, para todos, não somente do aspecto humano, mas você vai olhar para estas pessoas como necessitadas do Evangelho. Não importa quem ela seja, não importa quão superior ela seja a você, ela precisa da graça de Deus. Deus te coloca como embaixador para você testemunhar para ela que Jesus Cristo é o Salvador. Você precisa fazer isso. E normalmente, às vezes, nós sabemos a dificuldade que há, especialmente igreja como a nossa, ou estarmos envolvidos com aquelas pessoas de classe lá na favela, lá embaixo, ou então com aquelas pessoas que estão no ápice, no suprassumo da vitória financeira, e como é difícil testemunhar de Jesus para ela. Mas se nós somos novas criaturas, nós precisamos entender, essas pessoas precisam de Jesus como qualquer outra pessoa. E quando ele fala que Jesus ele via de outro jeito, ele diz que com a sua percepção, quando ele se tornou o amor constrangedor de Cristo, mudou a sua maneira de ver a Jesus. Como ele via Jesus antes, não é? Paulo via Jesus como um enganador,
viu seus seguidores como enganadores, como um mero homem, talvez um homem bem sucedido, mas não passava disso a ponto dele ir atrás da igreja para escorraçar, para acabar com os cristãos na sua época, porque ele não admitia que Jesus Cristo era o Deus encarnado que tinha vindo a este mundo. Paulo fazia assim, mas de repente, da sua conversão, ele diz que a sua percepção de Cristo mudou. Eu não conheço mais a Cristo como antigamente. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Eu reconheço que era Deus encarnado, o Messias enviado, o Filho de Deus, o único mediador, em quem recebemos a reconciliação de Deus. Ele não via mais o exterior limitado. Jesus Cristo é um mero homem, um bom profeta. Talvez muitas pessoas venham assim. E eu posso até entender por quê. Porque ainda não são novas criaturas. Porque quando nós somos novas criaturas, quando Jesus toma conta do meu coração, Ele passa a ser o amor da nossa vida, a paixão do nosso coração, a convicção profunda e certa de que Ele é Deus, de que Ele é o Salvador, que Ele é o nosso Redentor. Nós começamos a conhecer de forma diferente, e é isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Nós não vemos mais os homens do ponto de vista humano, ou simplesmente mundano. Ele é uma pessoa muito importante, não precisa de nada. Não, ele tem uma alma que precisa ouvir a Jesus. Ele vai ser um dia ele vai aparecer perante Deus. Agora nós olhamos para Jesus também e entendemos que Jesus não era meramente um homem. Seu corpo foi uma forma dele vir aqui e manifestar todo o seu amor, o amor de Deus por mim e por você. Ele deu a sua vida por mim e por você, mas Ele é Deus. Isso que o amor que Ele teve por nós, que o levou à cruz, me constrange a não olhar para Ele desse mesmo jeito, assim como olho para a humanidade de outra forma. Em terceiro lugar, você percebe também que esse texto nos leva a compreender que o amor constrangedor de Cristo produz em nós uma nova maneira de viver. Vai produzir em mim e você alguma coisa diferente, a ponto de Paulo dizer no versículo 17, ele diz que, e portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. Na outra versão diz, é nova criatura, nasceu de novo. Se alguém está em Cristo, mas é preciso estar em Cristo. O que acontece? Nós somos feitos novas criaturas. Nós começamos a tentar viver, os evangelhos nos fascinam. A vida de Jesus toma conta da minha e da sua vida. A semelhança do capítulo 4 aos Coríntios, que Paulo diz que quando nós contemplamos a Cristo, nós somos transformados de glória em glória pelo Senhor, o Espírito. Nós vamos sendo transformados, temos aquele desejo de viver. É verdade que nesta vida ninguém vai ser igual a Jesus como Ele foi, mas os nossos valores morais, éticos, espirituais, eles vão mudar, vão ser transformados. E nós nem sabemos de onde surge aquele conceito certo, correto de justiça. De repente, você que não era muito afim da justiça certa, embora alguém tenha que levar vantagem, você começa a perceber, não, a justiça tem que ser feita, a mentira começa a ser odiada, o pecado começa a ser ter um asco para você, não é mais bem-vindo, embora você tantas vezes peque como eu peco, mas nós temos aquele desejo de viver para o Senhor, porque somos novas criaturas, e nesta nova disposição mental, a minha mente é ligada ao alto, a minha mente é ligada a Cristo, e de repente eu começo a ter os desejos que o Senhor tem, a utilizar os meios de graça, a presença na igreja, os cultos, estudo da palavra, estudo bíblico, oração, nós vamos sendo transformados, de glória em glória, passo em passo. Não existe essa questão de uma pessoa ser transformada de um dia para o outro. Esses dias eu conversava com uma pessoa que ela diz, mas se eu quero viver assim para Deus, se eu quero andar com Deus, por que Deus me deixou? Me deixou que eu tenho tanta dificuldade hoje para me relacionar com Deus. Eu disse, existe um movimento de preguiçoso. O movimento do crente preguiçoso é aquele movimento que ele acha que ele vai para uma reunião, e alguém vai orar por ele, uma experiência, uma êxtase, ele vai começar a andar com Deus de uma forma muito especial, e vai ser transformado ali, nunca mais vai ter problema. Não existe, isso é movimento de preguiçoso. Eu disse para esta pessoa, a mesma quantidade de passos que Jacó deu, da sua terra até Harã, para encontrar uma noiva, viver lá 20 anos e sofrer a beça, de nunca ter orado naquele período,
foram a mesma quantidade de passos para ele voltar. Mesma quantidade de passos para ele chegar até onde chegar, numa atitude lá em Peniel, onde ele viu, no Val de Jaboque, onde ele viu Deus face a face, onde ele provou da graça de Deus, onde ele foi marcado. Mas a primeira atitude depois de ser marcado foi chegar para o seu irmão e pedir perdão e reconhecer que ele tinha falhado. A mesma quantidade de passos. É verdade que Deus, em sua infinita graça, pode abreviar esse tempo, mas não existe essa questão de você numa reunião, num culto especial, onde você vai ser uma nova pessoa, você vai manifestar essas coisas de uma nova criatura, passo a passo, fé em fé, glória em glória. É isso que o Senhor nos propõe. Você contemplando a Jesus cada dia em sua vida, suplicando: Senhor, eu quero ser mais igual a teu filho nesse dia. Chegar à noite e dizer assim: Senhor, que o Senhor seja hoje à noite mais parecido com Jesus do que nesta manhã. Esse é o alvo nosso de cada dia. Um desejo santo. Se isso começa a acontecer na nossa vida, então você percebe que você é uma nova criatura, porque esse desejo é latente, é lá da alma, vem do íntimo do teu ser. O nosso corpo humano não pede isso, a nossa natureza humana não quer estas coisas, mas se você é uma nova criatura realmente, você vai ver que as coisas antigas já passaram, tantas coisas ruins, você aprende a se perdoar. E um dos problemas desta pessoa é que ela não conseguia ver a graça de Deus. Ela achava de alguma forma que ela tinha que se autopunir e ela mesma se dar o perdão o dia que ela achasse por bem. Eu tenho dito para ela: olha, você não conhece a Bíblia, você não conhece seu pai. Eu falei, era minha filha, né? Entreguei. Puxa, eu tenho uma luta com minha filha com relação a isso, porque ela andou por caminhos assim, distantes, deixou as coisas do Senhor e tem sofrido muito para voltar. E eu tenho dito para ela: olha, se não fosse a graça de Deus, nem eu, não sei como Deus me suporta. Eu não sei como Deus me permite ser pastor, porque a coisa que eu mais admiro em Deus é a sua graça, é a sua misericórdia, porque nem teria condição alguma de estar aqui, nem falando para vocês, nem orando, mas é a graça de Deus. Não adianta querer se punir, adianta querer confiar no Senhor e saber que tudo se fez passar. Tanto o passado passou, as coisas antigas já passaram, não me afetam mais, nem as coisas boas, nem as coisas ruins. Eu não vou viver mais do passado, nem daquele passado que diz que eu sou miserável, que eu sou um crápula, que eu fiz isso, fiz aquilo outro. Esse passado passou quando você é perdoado, lavado pelo sangue redentor. Mas também aquelas coisas: no passado eu fui o melhor, no passado eu fiz isso, no passado eu fiz, hoje eu não faço nada, mas no passado, acaba com isso. O passado passou, somos novas criaturas em Cristo, o passado já não nos atormenta. O presente, nós cremos na graça de Deus, que Deus há de completar até o dia de Cristo Jesus essa boa obra que Ele faz por nós, até o dia da nossa habitação celestial. E a última coisa que eu quero dizer para você a respeito dessa nova, desse impulso, deste amor constrangedor de Cristo, nós começamos a receber uma nova compreensão do que Deus fez e o que eu devo fazer. O texto aqui do versículo 18 a 21 nos fala que o apóstolo Paulo diz que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e por meio de Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Ele fala assim: olha, se há uma coisa que o amor de Cristo nos constrange a fazer, é nos fazer compreender que Deus quer nos usar, que Deus quer nos fazer instrumento da sua reconciliação. Você mesmo que é um vaso de barro, você mesmo que não se dá valor, mas o Espírito Santo está em você. Se esta transformação tem acontecido em sua vida, Deus vai usar sua vida, Deus vai usar os seus lábios. Ele quer usar você como embaixador. Alguns desses dias aí nós estamos vendo notícia, né, de um problema que está enfrentando com o novo embaixador, não sabe se será, nos Estados Unidos, tal, mas isso nos leva a pensar: o que o embaixador tem que fazer? O embaixador não tem uma mensagem própria. O embaixador, ele não inventa, ele não tem uma assessoria que vai lhe dar a mensagem vem do governo central, vem a cabeça do presidente, da cabeça da autoridade, da cabeça de um rei. Ele é o embaixador. E quando Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, como se Cristo exortasse pelo nosso intermédio: arrependei-vos, reconciliai-vos com Deus. Essa é a nossa mensagem. Essa é a nossa mensagem. Qualquer igreja que fugir disso, eu não estou dizendo que nós não precisamos olhar para o lado social da humanidade, para a situação do mundo perdido, nas suas necessidades, da sua carência mais latente, mas eu estou dizendo que se nós mudarmos nossa mensagem,
Se pensarmos que alguma coisa a mais, além do Evangelho, vai mudar a vida das pessoas, meus irmãos, qualquer entidade, qualquer ONG pode fazer isso. Mas eles não podem ser embaixadores por Cristo. É só você. É só você que vai ser representante do Senhor. Você compreende a parte de Deus. Ele fez tudo por mim, deu a sua vida por mim. Agora, como igreja, eu sou um instrumento. Eu vou viver para realizar isto. E de uma forma especial, apoiar aqueles que estão fazendo através da evangelização, de missões. Eu vou me envolver nesse projeto missionário. Eu não me contento com menos do que isso, de estar envolvido e de me envolver com pessoas que estão tentando ser embaixadores do Senhor, até com apoio financeiro, se esse for o caso. Meus irmãos, a conclusão que nós chegamos, uma pergunta muito fácil: você pertence a Jesus ou apenas crer nele? Você crê apenas em Jesus ou pertence a Jesus? Crer, todo mundo crê, todas as pessoas podem crer. Pertencer a Jesus é uma coisa que vem do fundo do seu coração, é um grito lá da sua alma, que diz assim: eu quero viver para esse que por mim deu a vida e morreu. Não existe outra forma de fazer. O amor de Cristo tem constrangido a mudar a aparência. Eu não estou dizendo, quando você assiste um Jesus Cristo, não é, de Mel Gibson ou de outros personagens aí e tal, não é, que você chora, que coisa que fizeram com você. Eu não estou dizendo esse tipo de coisa. Eu estou dizendo quando você no dia a dia, quando você está na universidade, quando você está no trabalho, quando você está em casa, com a sua auxiliadora, quando você tem os seus empregados, eu estou dizendo, nesses momentos, o amor de Cristo constrange o seu coração a pensar naquelas pessoas como pessoas que têm uma alma que precisam de Jesus, ou nós não nos importamos com ele, nós pagamos e então estamos nem aí com que aquelas pessoas são. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Mas se por alguma razão, nesta noite, você chegar à conclusão que só crer em Jesus, mas não pertence a Jesus, que você ainda não é uma nova criatura, que as coisas antigas da sua vida o enlaçam, que você ainda tem paixão pelas coisas antigas e você não consegue se libertar e que o seu corpo ainda pertence às coisas antigas, eu desafio você nesta noite a vir a Jesus. Não é vir à igreja, não é vir aqui a mim, não vou pedir para você levantar a mão e vir aqui à frente, não é isso que eu vou fazer. Mas aí onde você está, vá a Jesus, pela fé, nesse frágil vaso de barro que você é, Deus há de ter misericórdia de você. Vamos orar. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, por esse momento de comunhão, de culto, e suplicamos que os ensinos da Tua palavra, esse amor de Cristo que nos constrange, Senhor, a vivermos inteiramente para o Senhor, a reconhecermos os homens como pessoas carentes da Tua graça e Tua bondade, a vermos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, a perceber que tem uma nova maneira de se viver neste mundo velho, uma nova maneira, um novo modo de viver nesse mundo velho, e que nós temos hoje uma compreensão do que o Senhor tem feito por nós e o que o Senhor quer que nós façamos nesta vida. Ajuda-nos, ó Pai. E se alguém nesta noite ainda não conhece o amor salvador de Jesus Cristo, esse amor constrangedor, que elas possam estar indo ao Senhor ainda agora, e que de alguma forma estas pessoas cheguem ao conhecimento de Jesus Cristo como Salvador. Faça isso, meu Deus, eu sei que Tu tens poder. Pois em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.